ficar em pé, vamos estender a nossa mão para o nosso irmão, abençoá-lo nesta hora, que ele ministrará a palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, aqui está o teu servo, Pai. O Senhor já falou ao seu coração sobre aquilo que ele vai transmitir, Pai. E nós te pedimos que o Senhor o use poderosamente, Pai. Que ele não se esqueça de nada daquilo, Senhor, que o Senhor colocou para que ele fale para cada um de nós, Senhor. Paizinho querido, abençoa a vida dele, que ele continue, Senhor, e persevere em transmitir a tua palavra, em estudar mais de ti, Senhor. Cuida do Roberto, cuida da sua família, abençoa-o, Senhor. Pai, abençoa também a cada um de nós que adentramos aqui, Senhor. Que nós possamos, Senhor, prestar atenção e utilizar, Senhor, essa ministração para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reter a Tua palavra na nossa mente e coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Obrigado, Fátima. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema bastante moderno, bastante atual. E que era atual no tempo de Cristo, que era até atual no tempo dos profetas, lá no Antigo Testamento, e é até atual na criação do mundo, né? Então você vê que é um tema que a gente vai falar que é pertinente à nossa vida todos os dias. A gente vai falar hoje sobre família. Aproveitar que nós estávamos fazendo a formatura do curso Aliança, que trata o âmago da família, que é o casamento. Então a gente já trouxe uma reflexão a respeito disso, né? Do que é a família, né? Como que Deus enxerga essa questão que a gente vê hoje. Eu pediria para vocês abrirem as Bíblias de vocês no livro de Gênesis, lá no comecinho, no versículo 2, nós vamos ler do verso 19 ao verso 24. Depois que você passar o índice da sua Bíblia, lá no comecinho, o primeiro livro é o livro de Gênesis. É o livro onde fala sobre a criação do mundo, sobre tudo aquilo que Deus trouxe à luz, tudo aquilo que Deus pôs em ordem. Já abriram? Capítulo 2, versículo 19 ao 24. Podemos ler? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Senhor querido Deus, Pai amado, acabamos de ler da Tua palavra aquilo que o Senhor quer semear em nossos corações. Senhor, quebrante os corações duros, traz a atenção àqueles corações dispersos e que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai, que venha revelar a Tua palavra e a Tua verdade sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos falar sobre família, porque família é um tema que está sendo muito atingida nos dias de hoje. Toda vez que a gente liga a televisão, a gente vê problemas em relação à família, distorções em relação à família. A família é sempre um tema importante. Porém,
É urgente falar sobre família porque as mudanças dos valores sociais que nós vivemos hoje, elas pressionam a família a sair do contexto que Deus trouxe para a família, de estrutura, de fundamento, e ela leva e empurra a família para a secularização. Leva a família para viver aquilo que o mundo vive. E com isso ele vai corroendo dentro da família os valores cristãos. O apóstolo Paulo, em seu ministério, já exortava a igreja de Cristo a tomar cuidado com a modernidade. Hoje a gente chama de pós-modernidade, Terra 2, modernidade líquida, dá vários nomes para a situação atual de que nós vivemos. Lá Paulo chamava de outros nomes, falava de secularização, de viver as coisas do século, viver. E nesse sentido, da mesma forma que a gente tinha lá naquela época, as famílias vivendo situações fora daquilo que Deus desenhou para a família, hoje a gente também vive da mesma forma. E lá, o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação lá para a igreja que estava em Roma, lá aos romanos. Lá ele diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Olha, ele já falando a respeito de que a gente vive hoje também, os padrões do mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, veja nessa carta aos Romanos, Paulo já tratando desse assunto, o cuidado que nós temos que ter. Muitas vezes, a gente vai deixando as coisas passarem e não vai dando atenção às situações que nós estamos vivendo. É como tem aquela experiência, quem já passou pelo colégio, já ouviu falar do sapo que você põe na água quente, ele pula. Agora, se você botar o sapo numa água fria e for esquentando devagarinho a água, ele não pula, ele acaba sendo cozido. E a sociedade moderna, o mundo hoje, tem cozinhado a nossa família nesse sentido. São pequenas coisas que a gente vai abrindo mão e que vai corroendo os fundamentos cristãos da família. E qual é o perigo que enfrentamos hoje? É o de transformar aquilo que é comum na sociedade como sendo normal para uma família. E a gente vai falar um pouco sobre o que é esse comum e o que é normal. Mas é o perigo de relativizar a palavra de Deus para justificar a nossa conformidade com o mundo de hoje. Então a gente acaba, mas tudo bem, o mundo evoluiu, não é mais como antigamente. A gente não vai ser uma família clássica, arcaica, conservadora. A gente tem que ser moderno. Talvez essa modernidade, ela comece a criar furos numa muralha que está cercando a família, que é a palavra do Senhor. Então a gente precisa ter muita atenção o que nós estamos vivendo hoje, como nós estamos enfrentando esse movimento social que a gente vive hoje. Vale a pena a gente fazer uma distinção aqui entre o que é comum e o que é normal. Vamos lá, quero ver se algum de vocês pode me ajudar. O que vocês acham que é comum? Pelo menos 2 irmãos aí que dêem uma sugestão. O que significa uma coisa comum? Quem pode me ajudar? Olha, um de cada vez. Aí em cima também pode, tá? Então, o que é comum? Quem pode me dar um significado do que é comum? O que acontece sempre. Ok. O que mais? Não ouvi disso. Acontece com todo mundo, sem distinção. Ok. Comum é o que é usual e habitual. É aquilo que todo mundo, ou a maioria, faz sem nenhum problema. Todo mundo faz independente de ser certo
ou errado. Todo mundo faz. É comum todos fazerem. Por exemplo, é comum todo mundo acordar cedo? Hein? É comum. Se você pegar 70% da população que é economicamente ativa, 60% economicamente ativa, a gente tem a grande maioria que acorda cedo para trabalhar. É certo ou errado? Não tem essa lógica de certo ou errado. É comum. A maioria acorda cedo. Outro exemplo. É comum dormir no período da noite? Sim, nem todo mundo dorme à noite. Porque tem aqueles que trabalham no período noturno e não dormem à noite. Tem aqueles que passam a noite no computador, né? Também não dormem. Mas é comum que a maioria das pessoas, né, na sociedade durmam à noite. É comum receber salário pelo trabalho realizado? Às vezes não é aquele salário que a gente quer, né? A gente quer um pouquinho mais. Mas é comum. Aquele tempo de escravidão já não é mais comum na nossa sociedade. Houveram tempos em que não era comum, né? Existia uma divisão entre escravidão e trabalho assalariado. Então, hoje não, hoje é comum que todos recebam. E por último, que é bem notório, é comum a criança brincar? É comum. Então, o conceito de comum que eu estou tratando com vocês aqui é aquilo que não tem juízo de valor. É aquilo que a maioria faz. E a gente vê muitas coisas acontecendo na sociedade, nas famílias, que é comum. Todas as famílias têm feito e agido daquela forma. Bom, e o que é normal? Que condições, né? Como é que eu vou interpretar ou significar esse termo normal? Quem pode me ajudar? A diferença de comum para normal. O que é normal? Advogado conhece muito disso. E agora peguei vocês. O que é normal? Oi? É o que você espera que seja feito daquela forma. Quem mais? Mais um? Que segue determinadas regras. Ok. Então vamos lá. O sentido é de norma. É o sentido de uma regra, de um modelo. Ele também tem vários significados. Eu procurei no dicionário para entender todos os significados do normal. Mas nós vamos considerar aqui normal como algo que segue um padrão, algo que está dentro de uma norma, de uma conduta esperada, como vocês falaram, uma regra de comportamento. Então, nem sempre o que é comum na sociedade é comum para o povo de Deus, é normal para o povo de Deus. Às vezes, aquela atitude é comum, aquele comportamento é comum, mas à luz das Escrituras, ele não é normal. Ele é uma atividade, uma conduta, um comportamento anormal. Considero normal as coisas como elas devem ser. Para o cristão, o normal é a palavra de Deus que fundamenta a nossa fé. Isso deve ser a nossa bússola, o nosso orientador do nosso comportamento social. Nós temos que ser normais, seguir o padrão de Deus. Não podemos andar pelas coisas comuns que todos fazem, porque aí nós estamos andando como o mundo anda. E andar como o mundo anda é secularizar o nosso caminhar. Vamos ver se vocês compreenderam. Já vi algumas situações aqui que a gente já viu, mas vou dar mais 3 exemplos que eu vou perguntar para vocês. Corrupção no Brasil é comum ou é normal? É comum. Todo mundo pratica. Mas é correto praticar corrupção? Não, não é normal a corrupção, mas é comum. No Brasil existe isso. Temos que batalhar para que isso mude, que não seja comum. Ler a Bíblia diariamente. Agora eu peguei vocês. É comum ou é normal? Esse silêncio me espanta, hein? E aí? Eu acho que ler a Bíblia, fazendo aqui uma pesquisa por cima aqui, acho que ler a Bíblia é normal, mas não está sendo comum, não, diariamente. Então,
Olha só a diferença, né, entre comum e normal. Já vimos que a sociedade está em evolução e que impacta as estruturas da família. Muitos podem até pensar que a família é uma criação humana, da humanidade, como forma de constituição da sociedade. A gente ouve muito isso no colégio, que a família é a base da sociedade, que a sociedade se organiza e ela é um elemento social. Mas a gente pode esquecer ou desconhecer que a família tem uma fundamentação bíblica. A família nasceu do que o Senhor trouxe para a humanidade. Como que a gente sabe disso? Vamos dar uma lida? Quem pode abrir de novo aí? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Olha só, que ela não é uma questão de formação, de resultado do convívio social, mas é algo que Deus instituiu lá na criação. Então vamos ler? 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O primeiro ponto a destacar é que Deus, ele é relacional. Esse é o primeiro ponto que a gente vê e que fundamenta essa decisão de Deus criar a família. Porque Deus é relacional. Ele traz como importante o relacionamento. E fez também o homem relacional. Vimos nos versos que acabamos de ler que o Pai estava junto com o Filho na criação do mundo. Façamos o homem. Deus não estava sozinho. Esse é o primeiro ponto. Deus é relacional. E a gente não consegue viver isolado e só. O segundo ponto importante, o ser humano também é relacional e tem necessidade de ter uma companheira. Deus criou a mulher para que o homem fosse completo, relacionando-se com outro da mesma espécie. Olha só o que é relatado lá no versículo 18, desse capítulo 1, do capítulo 2, versículo 18. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Então, o segundo ponto que a gente vê é que Deus, ele é relacional, mas que ele também entende que o homem, a sua imagem e semelhança, também é relacional. E o homem estava triste sozinho, por isso Deus trouxe uma companheira, uma auxiliadora. E com isso ele forma o núcleo familiar. Em terceiro, a relação de família cristã é reflexo da relação de Jesus com a sua igreja. O Senhor Jesus é representado como noivo, o marido. E a igreja é representada pela noiva, pela esposa. Essa relação é trazida na palavra do Senhor para que a gente possa compreender como Deus se relaciona conosco, para que a gente possa enxergar como que a gente deve se comportar e se relacionar com Deus. Senão a gente acaba não entendendo. Jesus usou muito parábola, que é para que trouxesse a gente a compreender aquilo que ele queria dizer. E essa forma de usar a família como forma de diálogo, de ensinamento com Deus, é muito importante. Olha lá em Isaías, pode abrir? Isaías 61, versículo 10. Olha como o profeta ele vai tratar essa questão, trazendo à luz a questão da família para falar a respeito de Deus e a igreja.
a respeito do Senhor Jesus e a igreja. 61, Isaías 61, 10. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Se referindo a Jesus e à igreja. Mais na frente, lá no fim, no último livro da Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, mais uma vez também é trazida essa comparação de noivo, noiva, esposa, esposa. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque chegou as bodas do Cordeiro, Jesus, e a noiva dele já se preparou, que é a igreja. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, mais uma vez, e aí são inúmeros versículos e capítulos na igreja que fazem esse apontamento em referência à família. Já vimos que não devemos nos conformar com este século e que a família é uma instituição de Deus. Mas o que fazer para que nossa família seja uma família normal, não uma família comum, mas uma família normal, que agrade ao Senhor? É muito simples. Precisamos seguir a receita que Ele nos dá através das Escrituras Sagradas. Isto é normal, mas não é comum nos dias de hoje. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar no Senhor o que Ele quer para as nossas vidas. Como é que Ele quer que a gente haja, nos comportemos? É o nascer de novo. Quando a gente nasce de novo e se dedica a ouvir a palavra dEle, então a gente passa a ser um casal, uma família normal, que está dentro das regras de conduta daquilo que o Senhor espera de nós. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele é um grande filósofo, bastante conhecido, destaca que nós não nascemos preparados e que durante toda a vida nós caminhando, aprendendo a viver. Então ele fala muito disso, nós não nascemos prontos, nós viemos crescendo e aprendendo a vida com a nossa caminhada. É comum crescermos na sabedoria e no conhecimento secular, com aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, nos amoldando à sociedade contemporânea. Conforme a gente convive com essa sociedade que a gente está crescendo, a gente está aprendendo com ela. Entretanto, nós precisamos nos apegar ao quê? As palavras do Senhor, as Escrituras Sagradas, nosso manual de vida, para que a gente não se amolde à sociedade moderna, para que a gente não aprenda a viver como a sociedade vive, mas que nós venhamos a viver como o Senhor nos orienta, fundamentados na palavra do Senhor, assim da forma com que Ele entende que a família deve ser. Paulo, mais uma vez, exorta a igreja a se apegar à palavra de Deus, nossa regra de fé e nosso manual de sobrevivência. Quem aqui, quando compra um carro, a primeira coisa que faz antes de sair da concessionária, abre o manual para ver como funciona? Levanta a mão. Ninguém faz isso, né? Compra uma televisão, a primeira coisa que faz, liga na tomada. Depois vai olhar o manual de instrução. É o que a gente faz com a nossa vida. A gente deveria primeiro olhar, ler a Bíblia, ver o que Deus fala aos nossos corações. A partir daí passar a viver. Mas a gente não faz isso, a gente não lê o manual de instrução. Abre lá, vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, a gente vai ler de 14 a 17. Vamos ver o que Paulo exorta nessa carta. 2 Timóteo, fica depois da primeira carta aos Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, a gente vai ver os versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes
e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ainda que a sociedade mude, ainda que o tempo passe, mesmo em meio às transformações que a gente tem vivido, a palavra do Senhor jamais passa. É isso que nós temos que seguir. Nós já sabemos qual que é o manual, nós temos que recolher a ele. Ela, a palavra do Senhor, é a nossa norma de vida, é o que nos faz normal. É ela que nos torna mais próximos de Deus, mais perfeitos, mais cheios da plenitude do Senhor. Retomando ao versículo base dessa reflexão, lá que a gente leu no comecinho, em Gênesis 2, o versículo 24 traz alguns pontos importantes que eu queria ressaltar para vocês aqui. Lá, vamos ler novamente, Gênesis 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ao referir-se a homem, podemos entender uma indicação de que o casamento ou a constituição de uma família deve nascer de uma atitude consciente e madura. Ele não fala que o casamento deve ser de pessoas imaturas, mas ele traz essa consciência de que um homem formado, firme das suas convicções, é a partir dessa firmeza de convicção, dessa maturidade que o homem deve decidir pelo seu casamento. A gente vê muitas vezes jovens saindo, vamos morar junto, aí a gente vai. Ele não adquiriu a maturidade suficiente, ele não buscou a palavra de Deus o suficiente, e muitas vezes o problema que ele vai enfrentar na família lá na frente é por falta de maturidade. Então a primeira orientação é que a gente seja maduro na hora de escolher por constituir uma família. A formação de uma família transforma a nossa vida, muda nosso status social. Lá a gente pode ver, por essa razão o homem deixará, ele deixa de ser o filho e viver o status de filho daquela família, e ele passa agora a ser o chefe daquela família, o homem, ou a esposa naquela família. Ele não é mais a filha ou o filho. Deixamos de morar na casa dos nossos pais, deixamos de ser solteiros e passamos a acumular novas responsabilidades. As coisas da juventude devem passar e precisamos assumir novas posturas diante da vida. Essa é uma questão que muitas vezes a gente encontra em relacionamento de casais, que o marido ou a esposa não abandonou aquele status de filha ou de solteiro. E ele não compreendeu que agora ele é casado, ele se tornou um só. Então, isso é uma consciência que a gente precisa ter. Lá em Gênesis, já fala para a gente, olha, vocês vão mudar a vida de vocês. Vocês vão deixar pai e mãe. A gente continuando, que ele fala, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Dois conceitos importantes é trazido nesse pedaço desse versículo. O modelo de família é indicado como sendo de um casal formado por um homem e uma mulher. Não é um trisal. Já ouvi esse termo aí, não sei se já ouviram. Não é mais casal, tem alguns aí que são trisal, quatrisal, poligamia. Isso não é de Deus. A gente tem que ter coragem e falar o seguinte, casamento é de um casal, é entre um homem e uma mulher. E ele já diz aqui, ele ressalta, e se unirá à sua mulher. Não é um outro semelhante a ti. Não, há uma pessoa de outro sexo. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher. E isso a gente tem que reforçar. Isso a gente tem que ter firme no nosso coração, porque senão a gente vai começar a abrir buracos
na muralha que nos cerca, que é a palavra de Deus. Algumas concessões, por questões de diversidade, a gente começa a abrir concessões no nosso conceito de família. E nós não podemos. Isso não significa que nós não vamos amar aqueles duas pessoas que estão vivendo junto, 2 homens e 2 mulheres. A gente não vai dizer que não vamos amá-los. Nós vamos amá-los. Mas nós vamos mostrar para ele a verdade que a gente vive, que o Senhor traz, e o erro que eles estão vivendo. Nós temos que ter coragem, porque se a gente não tem coragem de assumir essa postura, que é o Senhor nos ensina, são buraquinhos que nós estamos abrindo na nossa muralha. Ou, meu filho está namorando ainda, mas eu deixo ele dormir com a namorada, tal, antes do casamento. Não, nós não podemos deixar. Nós temos que chamar o filho e explicar para ele, olha, você está vivendo de forma secular. Isso é normal na sociedade. Não, desculpa. Isso é comum na sociedade. Mas isso não é normal para Deus. E precisamos estar atentos a isso. Outra coisa. Também, a família é um processo de construção e amadurecimento. Vamos ler lá aqui, ó. E eles se tornarão uma só carne. Olha só que interessante essa questão. O casamento não é alguma coisa... Eu vim aqui no altar, fui abençoado na minha vida com a minha esposa, agora nos tornamos um diante de Deus, assumimos não um contrato, mas assumimos uma aliança entre nós dois e pronto, somos perfeitos. Não. O casamento vai se construir ao longo da caminhada. A gente vai, ao longo dessa caminhada, aprender a conviver, a criar amizade e confiança entre nós. E esse é um processo de aprendizagem. Por isso que ele diz aqui, se tornarão através da caminhada. Eu costumo dar, às vezes, um exemplo entre eu e a Madá, que eu e ela somos completamente diferentes. A nossa história de vida, elas correm por caminhos opostos. E durante muito tempo, a gente caminhou um conhecendo o outro. Porque às vezes ela falava para mim, eu não acredito que você pensa assim, né, amor? Eu não acredito que você pensa assim. Eu falei, mas como você não acredita? É lógico, você não está vendo, é assim. Não, mas não é. Aí eu comecei a perceber que a construção da vida dela, tudo aquilo que ela viveu desde a juventude, os momentos que ela passou na vida dela, criaram nela uma forma de pensar que é diferente da minha. E a partir desse momento que eu comecei a conviver com ela, eu comecei a enxergar ela de forma diferente. Mas isso foi um processo de amadurecimento. É um caminho que a gente tem que buscar, que é um caminho de diálogo. Conhecer a sua esposa, conhecer o seu marido. Por fim, gostaria de apresentar 3 paradigmas, eu chamo assim, que apontam para uma família cristã normal. O primeiro é, o homem recebeu de Deus a atribuição, o marido recebeu de Deus a atribuição de se responsabilizar pela família de forma integral. A gente escuta muito hoje no mundo moderno pelo empoderamento feminino, esse nome é mais bonito, né? A gente falava de feminismo, mas a gente fala de empoderamento. A mulher trabalha, tem seus compromissos, e muitas vezes na família moderna, ela começa a tomar a frente e as decisões da casa, as responsabilidades da casa. Não, porque eu ganho mais que meu marido trabalha, eu também trabalho, eu cuido aqui, então eu tomo a frente também. Nós temos que fazer de forma igual. Mas não foi assim que o Senhor nos trouxe. O que o Senhor falou para nós? Lá em 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Isso não é uma vantagem que o homem tem sobre a mulher, mas é uma atribuição e uma responsabilidade. Nós, homens, devíamos ficar tremendo em relação a essa responsabilidade, porque a partir dessa responsabilidade que o Senhor nos trouxe, nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa família, de cuidar do sustento, da vida espiritual, da alegria, da família.
Essa é uma atribuição que o Senhor nos deu. E está lá na carta aos Coríntios. Segundo, a mulher deve ser uma auxiliadora do homem nesta tarefa de conduzir a família. Ela não é empregada da família, não é nesse sentido. Ela tem que ser uma auxiliadora, colaborar com o homem nessa responsabilidade de conduzir a sua família. Imagina a questão, a gente no curso Aliança trabalhou muito a questão de anfitrião e hóspede. Obrigado, amor. De anfitrião e hóspede. E caiu muito bem essa comparação. O que é o anfitrião? É aquele que recebe o hóspede. Então, o que o anfitrião tem? O chefe da casa tem. Ele abre a casa e dá o pior quarto para o hóspede. É isso que acontece? Não? O anfitrião deixa o hóspede de qualquer jeito? Não, pelo contrário. O anfitrião, quando recebe aquele hóspede, ele dá o melhor quarto, dá a melhor comida, dá atenção, faz tudo para que aquele hóspede se sinta bem. Essa é a figura de marido. E a esposa? A esposa é a hóspede. E o que a esposa faz? O hóspede faz quando chega numa casa? Primeira coisa, abre a geladeira, tira a camisa, põe o pé no sofá e... Não. O hóspede respeita o anfitrião. Ele faz tudo para que o anfitrião fique satisfeito e feliz. Então, olha que bacana essa figura de hóspede e de anfitrião. É essa mesma figura no casamento. É nesse conceito que Deus traz essa questão da mulher ser auxiliadora. Lá em Efésios 5, versículo 33, diz assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um, homem, ame a própria esposa como ama a si mesmo. Olha só, que o marido ame a esposa como a si mesmo. E que a esposa respeite o seu marido. São verbos diferentes, são coisas diferentes, são atribuições diferentes. Terceiro e último, o relacionamento entre pais e filhos deve ser respeitosos, alicerçados no amor de Cristo, para que não haja contenda e os filhos cresçam com júbilos aos pais. Essa é uma outra questão que a gente tem vivido ultimamente. Os filhos têm todo o direito do mundo e os pais têm que fazer o que o filho quer. Isso é o que é comum, mas isso não é o normal. O filho, na verdade, ele não tem direitos, ele tem privilégios. Nós não temos direito junto ao pai, mas o pai nos dá privilégio. Inclusive, um deles é a graça que ele derramou sobre nós. Nós não tínhamos direito a essa graça, mas por amor, ele nos traz esse privilégio. Filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, isso os filhos que estão aqui, hein? Todos eles, prestem atenção. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos devem respeitar e obedecer os seus pais. Amada igreja, cuidar da família é uma responsabilidade nossa. Nossa, eu digo de todos nós, pais, avós, filhos, esposas, mães, maridos. Nós temos que mudar essa sociedade. Nós temos uma responsabilidade em reconstruir as muralhas, os muros que a sociedade, que o secularismo vem derrubando ao longo do tempo. Se a gente for parar para analisar, as famílias não estão mais cercadas por muralhas. Pelo contrário, agora tem cerquinhas em volta. E aí o mundo entra na nossa família, distorce aquilo que Deus quer, e a gente, em vez de ficar cada vez mais parecido com Cristo, a gente fica cada vez mais parecido com o mundo. E isso o Senhor tem nos exortado agora nos finais dos tempos, que a gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa voltar ao Senhor, trazer de volta o alicerce e os fundamentos da família. Nós precisamos lutar por isso. Amém? Senhor, querido Deus, amado Pai,
Senhor, a tua palavra foi entregue, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, que através do teu Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor venha convencer cada um dos nossos corações, meu Pai, a restaurar, meu Pai, os fundamentos da família do Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha a ser depositada em nossos corações, meu Pai, lá no fundo do nosso coração, que haja, Senhor, a mudança das nossas vidas, que não nos conformemos, meu Pai, com essa sociedade, com o mundo que se apresenta, mas que nós venhamos a nos moldar, meu Pai, segundo a tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.